Na aula de hoje eu vou ensinar a tirar uma folhagem do jardim e produzir aqui em açúcar. Eu sou Luciana Deliche, especialista em bolos pintados e flores comestíveis, e hoje eu vou fazer não só a folha da orquídea Phalaenopsis, como a raiz também. E aproveitando para falar, porque eu vou usar exatamente essa mesma flor na Masterclass Bolo dos Sonhos, que começa no dia 24 de maio. Então, se você quer participar, vão ser várias aulas gratuitas. É só entrar no link que está aqui embaixo na descrição. Entra para você não perder nenhuma informação. Então, bora lá? Vou começar a mostrar os materiais e, claro, eu vou falar a respeito da folhinha que eu tirei do jardim. A minha orquídea já estava com essa folhinha aqui, já ficando velhinha, olha. Ficando aqui enrugadinha, então eu aproveitei exatamente para entrar no tema. E peguei aqui também uma raiz e eu quero que você observe bem como é o formato dela, porque depois eu vou mostrar um acabamento super diferente para a gente colocar aqui. Então, passando agora como fazer esse molde, eu simplesmente peguei uma folha de papel, qualquer folha que você queira, no caso aqui eu peguei um papel manteiga, mas pode ser inclusive até de cartão para ficar durinho, para durar mais tempo. Posicionei a folha em cima, sem grandes mistérios, risquei com o lápis e cortei. Então, tá aqui o molde feito exatamente na medida da folha. E como estrutura, nós vamos usar o arame 22 para as folhas e o 24 para as raízes. Então, aqui a raiz a gente vai ter a estrutura com arame 24. Voltando aqui, o pad para bolear, um boleador, pode ser desses de plástico ou também de metal. No caso, eu tenho esse frisador aqui para marcar a folhagem, mas dá para a gente frisar também, depois eu vou mostrar como. Mas esse frisador aqui, ele foi retirado da própria planta natural. Inclusive, o kit já vem com o cortador, mas como você pode querer outras formas de folha, por isso a ideia de tirar da própria natureza. Um rolinho para abrir a massa. E aqui, olha, eu tô com essa ferramenta de gancho exatamente para a gente conseguir fazer algumas texturas e também marcar algumas texturas aqui da própria raiz. Pincel para fazer o acabamento final da pintura final e um verniz de spray. Esse verniz, ele é comestível porque eu vou usar a massa de açúcar, certo? E a colinha, eu vou usar a cola que é clara de ovo. Quando chegar no momento da pintura, aí eu mostro direitinho a numeração e as cores para a gente poder começar aqui a brincadeira. Então, vou arrumar a bancada para começar. Eu aqui só vou passar um pouquinho de gordura vegetal na bancada para não colar e ao mesmo tempo também ficar firme a massa sem que ela fique escorregando. Ela não vai agarrar a ponto de deixar um pedaço, mas também vai ficar firme aqui, sem mover na hora do corte. Esse verde que eu vou trabalhar aqui, eu simplesmente misturei um toquezinho de vermelho, amarelo e verde folha, tá? Eu não quero o tom do verde folha puro, eu quero um tom um pouquinho mais neutro, que tá essa base aqui. Então, a gente não pode deixar só um tom de verde, tá? Pra gente ter neutralidade nessa cor. E aqui eu preciso medir, olha, o rolinho ele ainda tá menor do que o meu molde, então eu tenho que esticar bem essa massa para eu conseguir atingir, olha lá. Então aqui eu tenho a medida certinha para poder cortar depois. E o que eu vou fazer? Eu vou abrir na técnica de rampa. Eu vou pressionar com o rolo mais ou menos na metade da massa e puxo para um lado, olha lá, estiquei para um lado,
Agora eu faço a mesma pressão para o outro lado e com isso eu deixo esse ressalto para conseguir passar o arame sem que rasgue a folha ou a pétala. Essa folha, é bom observar ela na natureza, ela não é extremamente fina, tá vendo? Ela tem um pouquinho de espessura, então não precisa abrir fininha como se fosse uma pétala de flor. Mas claro, ela não é grosseira. Então eu posiciono exatamente no centro do molde, onde está aqui a parte da rampa. Então posiciono aqui. E agora você pode pegar uma espátula fininha, um estilete ou até mesmo um bisturi e só segurar aqui e fazer o corte no entorno. Retira o excesso e é sempre importante guardar o restante da sua massa num saquinho, de preferência desses de zip, tá? Para você não ter contato com o ar e acabar perdendo a massa porque ela resseca. Então deixa sempre fechadinha para não correr risco. Então olha aqui, olha, retiro o molde, com aqui uma rebarbinha, é só tirar. E o arame, ele tem que pegar o comprimento até mais ou menos a metade da folha e ter uma haste aqui para fora. Então eu vou cortar mais ou menos 1/3 dessa parte aqui, dessa haste de arame. Umedeci aqui a pontinha e vou só tirar o excesso, porque eu não quero que esse arame fique rodando dentro da folha. E aí, como eu vou introduzir, olha, eu apoio a folha por completo aqui na minha palma da mão, entre o dedo médio e o polegar, porque dessa forma eu consigo sentir o arame com bastante cuidado. E olha, a gente consegue até, além de sentir, observar o trajeto dele. Então, exatamente por ele ser um arame 22, que ele tem uma densidade maior, a gente consegue observar o arame aqui na parte interna da folha. Então, vem com bastante cuidado, vem sentindo com a mão. Se sentir que vai furar um dos lados, para, volta, tira um pouquinho e é só ir ajustando para esse arame não escapulir. Então, vim aqui até a metade. Agora, essa pontinha que tá retinha, eu vou simplesmente, deixa eu só apoiar aqui já, simplesmente dar aqui um apertãozinho sem deformar a forma aqui desejada, tá vendo? Ela não pode ficar um bico, eu quero deixar no mesmo sentido. É importante que a gente tenha essa continuidade, não quero fazer um bico aqui para ficar esquisita essa folha. Então, posicionei aqui e eu vou afinar essa bordinha para ela ficar bem delicada, com mais aspecto de natural. Nesse ponto, eu já vou levar para o frisador, mas caso você não tenha nenhum frisador, você vem com uma ferramenta aqui no centro, então deixa eu apoiar aqui, e marca pelo menos essa fenda central. Essa daqui ela já tá bem enrugadinha porque ela tá velhinha, mas essa marca central ela é bem proeminente, tanto na frente quanto no verso, tá? Então é só marcar ela aqui até a ponta, ok? Como eu tenho aqui o frisador, a gente posiciona bem nesse centro. É importante observar a parte do arame com a pontinha da folha para que ela fique toda encaixadinha nesse veio central. E aqui eu vou pressionar toda no mesmo sentido, sem ficar fazendo movimento de um lado para o outro, porque esse movimento pode acabar rasgando a sua folha, tirando o arame da posição. Então aqui a gente faz pressão e não precisa ser uma pressão absurda, tá? Não é uma força extrema, é só fazer uma pressão para conseguir decalcar essa textura que tem aqui do frisador. Então olha lá a marcação dela central, do mesmo jeito aqui no verso. E aí, para colocar para secar,
Você pode botar para secar numa esponjinha como essa, porque aí você pode inclusive dar alguns movimentos diferentes para deixar também bem natural. E aqui, olha, antes eu venho com esses 3 dedinhos, o indicador na parte interna e o dedo médio e o polegar aqui embaixo. E aí a gente faz essa dobrinha, olha, esse encaixe aqui da folha na base. A ponta você pode deixar ela dobradinha ou mesmo mais abertinha, aí depende do movimento que você quer dar à sua folha. Eu gosto sempre de dar uma leve movimentada nela para ela não ficar muito chapada. Então, olha só, essa daqui eu deixei ela curvando e essa como se tivesse dobrado realmente. Mas é muito importante observar até para não deixar rachar aqui no verso, tá? Quando você dobrar, fizer esse ganchinho assim, observar para não deixar rachar aqui atrás, não deixar aberto. Vou botar aqui para secar e agora cada uma ficou com uma forma diferente. Repara que as cores estão bem diferentes, porque essa aqui ainda está muito úmida, essas duas já secaram, elas clareiam um pouquinho, mas isso é normal. E agora vamos então para a raiz. Peguei aqui o arame 24 e vou pegar uma porção da massa de acordo aqui com o tamanho do arame. A raiz você pode fazer de várias formas e tamanhos. Olha lá, você pode deixá-la curtinha, mais longa, enfim. Então, para deixar mais natural, inclusive é legal fazer de vários tamanhos. Eu vou fazer uma menorzinha, mas é legal a gente ter a raiz de vários tamanhos. E aí, eu faço uma bolinha pressionando, porque eu quero tirar todos os veios, todas as marcações. E aí, eu furo com o arame e vou, olha, fazendo esse movimento de vai e vem. Pode ser com o polegar, pode ser com o dedo médio. Para mim é mais fácil fazer com o dedo médio, mas pode pegar aqui o polegar também, ó. E aí, estica e você vai encapar esse arame, deixando aqui a pontinha, mas ela não é uma pontinha muito fininha não, tá? Ela é uma pontinha um pouquinho arredondada. Se quiser, pode também girar aqui na mão, para deixá-la bem uniforme. E agora, eu vou movimentar ela do jeito que eu quiser. Ela ainda tá flexível, então eu consigo aqui, só cuidado para o arame não ficar aparente, mas eu consigo girar aqui e deixar ela com a forma bem natural, olha, como se ela estivesse buscando algo para se prender. Agora que vem o pulo do gato. Eu vou encapar, olha lá, eu vou encapar uma boa parte da raiz com papel de arroz, para eu conseguir fazer esse efeito que eu tenho aqui, olha. Aqui, quando inclusive parte, você consegue ver a parte interna, olha. Se eu puxar aqui um pouquinho, a gente tem essa sensação de fato de papel. Então, essa aqui é natural. E aí eu vou medir o pedaço aqui do papel. É legal que ele esteja assim picotadinho na ponta. Ó, esse tamanho daqui tá ok. E eu vou cortar aqui mais ou menos, não precisa ter uma medida muito certinha, mas eu vou cortar mais ou menos 1 centímetro a 1,5 centímetros. E aí eu vou virar o lado com brilho e deixar o lado de textura para fora. E aqui, olha, é só umedecer para esse papel ficar bem flexível e a gente conseguir encapar. Eu preciso que ele fique molinho para eu conseguir encapar. Então, eu vou posicionar aqui bem ao centro, deixando aquela pontinha aparente e venho só modelando aqui, ó. E o que ficar de excesso é só cortar. Aqui é importante não puxar para não rasgar, tá? Tem que realmente cortar. Aqui também ficou um excesso. A gente corta aqui do bumbumzinho.
Se achar por bem que precisa fazer mais algum acabamento, eu gosto até aqui na pontinha, eu molho a ponta do dedo, olha, e vou pressionando um pouquinho mais esse papel para ele aderir bem. Então ele fica bem rente aqui e faz um acabamento ainda melhor, ó. Todo pedaço que você achar que não agarrou bem, não ficou bem aderido, é só umedecer um pouco a mão e aí vem fazendo um carinho. Mas olha lá como fica interessante essa raiz e ela ainda não está pintada. Agora vamos para a parte da pintura. Então, eu estou com as duas aqui, mas para ficar fácil a visualização, eu vou pintar essa menorzinha, mas o processo é exatamente o mesmo, é idêntico, ok? Mas essa vai ficar mais fácil de visualizar. Aqui eu tô com essa linha que ela é própria de fato para flores, é uma linha maravilhosa chamada Candy Lee. E ela é por número, ela não é por nome, tá? Então, eu estou aqui com dois números, o 97 e o 89. E da linha tradicional, eu estou com o tom acelga. Como a folha ela é um pouco mais larga, eu peguei um pincel mais larguinho também, para facilitar. E vou aqui misturar um pouquinho esses dois tons. E eu vou fazer a cor de base. Conforme eu vou passando a textura, olha, ela fica bem aparente. E aqui no verso eu vou passar só o acelga, porque no verso é um pouquinho mais claro, mas depois a gente vai queimar também com um toquezinho do vinho. Agora eu venho com esse verde mais escuro e venho, olha, da ponta para dentro. Eu só vou escurecer aqui da ponta para dentro, isso eu estou no verso. Aqui eu quero mais clarinho de fato. Agora a parte da frente, aí sim, eu venho também da ponta para dentro e das bordas. As bordas são mais escuras para dentro. O centro dela é um pouquinho mais claro. Mas olha, capricha na borda e vem também agora de baixo, aqui da parte do arame para dentro. Então, a mesma coisa que a gente fez da ponta para dentro, da parte da base do arame para dentro e as bordas. Observa como ela realmente ficou numa tonalidade bem natural. Agora, mais um segredinho é aqui o verso. Eu vou botar só mais um pouquinho desse mais escuro aqui na ponta, mas agora eu vou trocar o pincel e vou usar um pincel mais fininho e vou passar esse toquezinho de vinho. Mas eu quero o pincel quase sem nada, tá? Então bate bem no papel e aqui eu venho da ponta para dentro. E eu vou fazer isso em toda a borda e aqui esse pedaço onde a gente passou o verde mais escuro, a gente também vem trazendo com o pincel quase sem nada, só fazendo uma mancha. Mas toda a borda aqui no contorno, olha lá, todo esse contorno a gente vem mais escuro com esse toquezinho do roxo. Olha como ela ficou super natural. E mesmo assim eu ainda vou escurecer um pouquinho mais aqui na ponta. E depois que passar o verniz, então ela vai ficar ainda mais natural. Agora vamos para a raiz. A raiz eu vou aproveitar o mesmo pincel aqui, vou dar uma tonalidade na pontinha e até mesmo aqui um pouquinho nessa base. E também vou dar um toquezinho, olha, do roxinho bem na pontinha e trago um pouquinho do pincel sujo para dentro, mas eu quero ela mais escurinha bem na ponta, olha lá. Agora eu vou marcar um segredinho para deixar o acabamento aqui ainda mais realista, que eu vou passar um pó nacarado e pode misturar um pouquinho a esse verde, porque essa camadinha aqui do entorno, ela tem um leve brilho. Então, se você passar esse toquezinho, que não é um brilho intenso,
fica ainda mais natural. Olha a semelhança como tá aqui, ela já é um pouquinho mais antiga, então ela já tá também mais murchinha aqui na ponta, mas até se quiser também pode passar um pouquinho aqui, mas não há necessidade, ela é mais verdinha de fato, só a pontinha que ela tem essa intensidade do roxinho, do vinho. E agora eu só vou passar uma camada do verniz com uma certa distância, eu não quero passar o verniz pertinho. Por que que eu não posso passar pertinho? Quando eu aplico muito perto, as gotas do verniz vão acabar depositando numa área muito próxima e vai ficar grosseiro e vai manchar o seu trabalho. Então passe a uma distância de pelo menos 20 centímetros, tá? Agora a folhagem pós-verniz, pode observar que a coloração muda. Ela vai ficar muito mais intensa e vai mesclar todas as cores. E aqui é importante ressaltar que não tem como, muita gente me pergunta a respeito de pintura com outros tipos de corante que não sejam em pó. E por que a gente deve trabalhar com corante em pó nesse caso? Porque eu preciso fazer esse esfumado, essa transição de cor perfeita. E isso a gente consegue exatamente com o corante em pó. Um corante em gel, por exemplo, eu não teria essa transição tão perfeita desse esfumado para ficar bem natural. E aqui, olha, eu quero mostrar o meu orgulho. Inclusive, eu vou misturar aqui entre elas e eu quero ver depois se vocês descobrem quem é a natural aqui. Porque olha só como ficou muito semelhante à raiz, os dedinhos aqui da orquídea. E realmente esse toque perolado, então fez o acabamento muito semelhante. Eu confesso que teve uma hora aqui que eu confundi realmente, eu achei que a original era uma das que eu tinha feito. Então, olha bem como eu até enganei os meus olhos. E é isso que eu quero que você faça com seu cliente chegar e falar, não, não é possível, isso é uma planta natural, não tem como você ter feito isso. E aí, quando a pessoa toca, vê que é um material comestível. Então, vou aproveitar agora, olha, e vou aqui dobrar o arame para conseguir fazer um leve arranjo. Então, vou dobrar aqui um pouquinho para poder encaixar a folhagem e aqui as raízes também. Claro que eu estou aqui segurando na mão, não estou fixa com a fita floral, então ela vai ficar girando aqui um pouquinho, mas olha lá, a folha, essa daqui, como eu expliquei no início da aula, ela tá velhinha, então tá murchinha já, mas as duas aqui estão super novinhas e olha como fica muito semelhante à natural, tá vendo? Então, quer mostrar para o seu cliente que você faz um trabalho de excelência? Então, vem comigo, aprenda aqui. E se também quiser assistir uma aula com esse acabamento aplicado no bolo, não perca a aula da próxima semana, no próximo domingo. Eu vou pintar uma orquídea Phalaenopsis num bolo e aplicar todas essas peças que foram feitas hoje. Você não pode perder, hein? Então, um beijo e até a próxima aula.